O açúcar, gente, o açúcar é um assunto que eu gosto de conversar bastante com vocês aqui, porque o que que acontece? Eu gosto de falar do poder viciante que o açúcar tem sobre nós. Muitas pessoas consomem açúcar com regularidade, consomem doces, né, todos os dias e nem imagina que faz isso por conta de um vício. Claro que pode ser por muitos motivos também, né? Pode ser por hábitos que traz desde a infância, porque foi acostumado dessa forma. Pode ser que traz como uma questão de recompensa, né? Porque o nosso cérebro, ele busca por recompensas. Então, de repente você passou por um dia estressante, de repente você teve sentimentos aí, emoções que não foram legais, e aí você busca por uma forma de conforto, de consolo e de alívio, né? E o açúcar traz isso para você, né? Para mim, traz para quem consome o açúcar, né? Só que onde está o problema no açúcar? Está em você consumir de vez em quando? Não. Está em você consumir uma pequena porçãozinha dele, mesmo que seja um quadradinho de chocolate 70% cacau? Não. Tá? O problema está quando você não consegue dizer não para ele. Quando ele tem domínio sobre você. Porque aí mostra que realmente você tem um vício. Porque a gente pode considerar como vício, gente, eu falei isso na live, tá? Numa live que eu fiz semana passada. Então, assim, a gente pode considerar como vício tudo aquilo que a gente não consegue dizer não. Claro que não é só o açúcar que é um alimento viciante, tem muitos outros alimentos, tem muitas outras bebidas que a gente pode considerar como viciante, mas o açúcar é o principal deles. Por quê? Porque o açúcar, quando a gente consome o açúcar e o nosso intestino absorve o açúcar, 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é liberada do intestino. Então, quando o intestino começa a absorver esse açúcar, ele libera serotonina, a gente começa a se sentir bem, feliz, começa a ter aquela sensação de prazer, né? Que é o que a gente está buscando para aliviar aquela sensação de angústia, de tristeza, de medo, enfim, várias emoções causam isso, né? Então, o açúcar acaba sendo uma fuga que a gente encontra para não enfrentar aquele problema ou para aliviar a dor daquele problema, tá? Não, vício, gente, é diferente de compulsão alimentar, tá? Eu vou fazer uma live outro dia falando sobre compulsão alimentar, mas é importante que vocês saibam que tem diferença. Porque o vício, você quer algo específico, você tem por uma comida específica. E é também diferente de comida que a gente tem como comida afetiva. Porque a comida afetiva, a gente consegue dizer não quando a gente não quer comer. Então, por mais que aquilo lá sirva como algo afetivo, porque nos traz boas lembranças, porque a gente lembra de pessoas que a gente ama, né? E aquilo traz uma boa sensação, a gente consegue dizer não. Agora, vício, a gente não consegue. Na verdade, não é que a gente não consegue, a gente acha que a gente não consegue. E aí o porquê que é muito difícil não, porquê que é muito desafiador a gente vencer o vício em algum alimento? Porque além de você ter que passar por esse processo de abstinência, que é o que a gente precisa fazer quando a gente tem qualquer tipo de vício, né? A gente precisa se comprometer conosco mesmo de que a gente vai ficar um tempo determinado, né, sem aquele alimento, para que a gente possa ter um controle sobre ele, não ele um controle sobre nós, né? Então eu coloco lá para as minhas alunas 21 dias sem açúcar. É um desafio que eu coloco para elas, exatamente para que elas tenham um controle sobre eles, e todas elas conseguem. Todas elas que passam por esse desafio conseguem ficar 21 dias sem açúcar, tá? Algumas estendem um pouquinho mais, outras
faz os 21 dias, mas todas elas conseguem, tá? E elas percebem o quanto e o quanto foi importante passar por esse período, porque elas passam a ter controle daquilo, da quantidade, da frequência que elas consomem, né? Então, é isso que eu quero passar aqui para vocês também, tá? Então, assim, a gente considera como vício tudo aquilo que a gente acha que a gente não consegue dizer não. Então, o primeiro processo é passar por isso, né? Pela abstinência, pela fase da abstinência. É difícil, né? Porque imagina assim, que é desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil, embora às vezes acabe escapando, mas eu gosto de usar a palavra desafiador, né? Mas assim, então, por que é desafiador? Porque primeiro você precisa vencer ele, né? Vencer esse vício que foi algo que você arrumou como um consolo para você, né? Um conforto, um alívio. E segundo, porque você precisa vencer a sua crença limitante de que você não é capaz de ficar sem aquilo. Quantas e quantas e quantas alunas eu ouço falar, eu não consigo ficar sem. E não é só com doce, cada aluna, gente, tem o seu alimento viciante, olha que interessante, né? Tem alunas minhas que falam que não falavam, né? Hoje elas conseguem, mas falavam que não conseguiam ficar sem a carne vermelha. Ah, Liliane, eu preciso comer carne vermelha todo dia. Olha só, né? E aí a gente vai trabalhando essa questão do vício da pessoa, fazendo com que ela entenda o porquê que ela acha que ela precisa. E às vezes, gente, o nosso inconsciente ele é tão sabotador que a resposta, a desculpa para poder consumir aquilo está na ponta da língua. Tem pessoas que são viciadas em leite, que acham que não conseguem ficar sem leite, quando na verdade elas conseguem, só que ela tem uma crença onde ela mesma se limitou. Ela mesma acredita que ela não consegue ficar sem. E quando é assim, gente, qualquer alimento, qualquer um, que a gente diz que a gente não consegue, que a gente acha que a gente não consegue ficar sem, é considerado vício, porque significa que aquele alimento tem poder sobre nós, tem domínio sobre nós. E com comida não tem que ser assim. A gente é que tem que ter o domínio sobre ela, seja qual for a comida ou a bebida. Tem pessoas que são viciadas em café, tem uma aluna que é viciada em café. Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Um desabafo aqui com vocês. Esses tempos atrás eu percebi que eu estava me viciando no café. Eu percebi isso. Por quê? Antes eu tomava de 2 a 3 xícaras por dia e tava tudo bem, né? De repente eu percebi que eu comecei sem perceber, né? De uma coisa inconsciente, conversando com meu marido, conversando com a minha irmã caçula que veio me visitar e tal. Eu comecei a perceber que eu comecei a consumir mais café do que o de costume. E por que eu percebi que eu estava ficando meio viciada no café? Quando no dia seguinte, conversando com uma outra pessoa, eu disse assim, eu olhei para a garrafa de café e eu falei assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir ficar sem café. Então, olha como o meu inconsciente estava tentando me sabotar. Por quê? Eu sei como funcionam essas questões de vício, né? E eu mesma estava caindo num vício e eu mesma estava caindo eu não sei se eu posso dizer como uma armadilha do meu inconsciente, né? Claro, o café também é considerado uma comida afetiva, tá? Uma bebida afetiva, né? Por quê? Porque café te lembra união entre as pessoas. Todos os eventos que você vai, as pessoas oferecem café. Você vai visitar uma pessoa querida, a pessoa te oferece café, dependendo do horário, né? Se for um churrasco, alguma coisa assim, ou um jantar, não. Aí oferecem outras coisas, né? E não café. Mas assim, então o café é uma bebida gostosa. Quem gosta de café
sente prazer em tomar café, tem que tomar esse cuidado para não ser um vício. Então, quando eu percebi que eu tava caindo nessa armadilha de achar que eu não conseguia ficar sem o café, eu me comprometi comigo mesma, eu fiz um acordo comigo mesma e disse, eu vou ficar tanto tempo sem tomar café, porque eu não quero que ele me domine, eu tenho o poder de dizer não para ele. Isso é uma relação saudável com a comida. Sabe por quê? Porque quando você comer o doce, você vai comer porque você escolheu comer. Você vai conseguir controlar a quantidade. Quando você tomar o café, você vai tomar o café porque você escolheu tomar o café. Eu conheço pessoas que são viciadas em Coca-Cola, em refrigerante. Em refrigerante, né? Mais propriamente dito, aquele refrigerante que vem dentro de garrafinhas, latinhas de cor vermelha, são refrigerantes pretos e tudo mais, né? Enfim, Coca-Cola, né, gente? São viciadas em Coca-Cola. Mas não é só por conta do açúcar que o refrigerante vicia. O que acontece, gente? O refrigerante, além do açúcar, que é viciante, ele também tem outras químicas que são colocadas ali dentro propositalmente para que você queira sempre. Principalmente nisso daí que eu citei, né? Então, tem muitas pessoas que acham que não conseguem ficar sem esse refrigerante. Eu conversei no final de semana com uma pessoa que eu gosto muito dela e que ela me falou isso. Eu tomo praticamente quase todo dia, né? Então, mas assim, escolha de cada pessoa. Mas é importante que vocês tenham ciência de que quando se trata de um vício, a gente precisa vencer, a gente precisa enfrentar, a gente precisa passar por essa espécie de abstinência para conseguir controlar, para ter poder sobre a comida e entender, ter ciência de que a comida ter um poder sobre nós, a bebida ter um poder sobre nós, seja ela qual for, não é saudável. Não é saudável. E eu não tô dizendo assim, porque, por exemplo, a carne, né? A carne é comida de verdade. A gente pode considerar a carne como comida de verdade, mas a partir do momento que ela tem um domínio em você, que você não consegue dizer não, aí passa a não ser saudável. Entendem que é uma questão de comportamento? Por isso que eu falo tanto sobre mudança de comportamento, por isso que eu falo tanto que eu gosto de trabalhar o comportamento das pessoas, né? Eu gosto de trabalhar, não adianta, assim, eu faço orientações sobre alimentação saudável, quais alimentos são saudáveis, quais não são, quais alimentos que são legais para você incluir no dia a dia, quais não são. Eu faço esse tipo de orientação porque tem muita gente que precisa dessas orientações, que ficam meio perdidas quando vão começar, né, uma reeducação alimentar. Mas eu gosto principalmente de trabalhar o comportamento das pessoas perante a reeducação alimentar, perante essa mudança de hábitos. Em compensação, na mesma semana que eu conversei com essa pessoa que disse que não conseguia ficar sem, né, o refrigerante, eu li um texto de um rapaz no Instagram, aqui no Instagram, dizendo que fazia 30 dias em que ele não tomava mais esse refrigerante, que ele estava conseguindo e que ele tinha um propósito, né, de ficar esses 30 dias. Mas você viu, ele venceu a crença dele, ele não deve ter sido fácil para ele, como não é fácil para ninguém vencer vício, tá, gente? No começo, é algo assim fora do comum, parece que você vai matar as pessoas que passarem na sua frente, porque mexe muito com os teus sentimentos, porque imagina que tá tirando de você um conforto, um alívio, algo que você encontrou como fuga dos seus problemas, então aquilo é tirado de você, de alguma forma, né? E aí vem todo aquele desconforto, né? Do você ficar sem aquilo, e aí você fica estressada, você fica mal-humorada, você já, sabe, passa uma semana assim. Na segunda semana as coisas começam a melhorar, você começa a perceber que você já não tá mais tão estressada.
que você não tá mais tão mal-humorado assim, que aí você começa a vir um outro sentimento, o sentimento de poder, do tipo, eu posso, eu consigo ficar sem. Eu consigo ter domínio sobre as coisas. Não é mais aquilo que me domina. Aí é outro sentimento, é o sentimento de vitória. E aí isso vai aumentando tua autoestima. Olha quantas coisas vão sendo trabalhadas num único poder de dizer não. Gente, vocês conseguem compreender o quanto dizer não é libertador, o quanto conseguir dizer não, poder dizer não é libertador? E quando eu falo isso, eu não falo poder dizer não, aprender a dizer não só para as pessoas que se aproveitam de você. Eu falo dizer não para tudo aquilo que tem poder sobre você, tudo, incluindo a alimentação. Porque assim, é muito nítido, muita gente fala sobre o vício no álcool, né, nas drogas lícitas e ilícitas, né? Todo mundo fala sobre esses vícios, né? Nas drogas, na cocaína, na maconha, no cigarro, né? Além do álcool, no crack, todo mundo fala, mas poucas pessoas falam sobre o vício nos alimentos. Por quê? Porque muita gente nem considera o alimento como algo viciante, porque não sabe que é viciante. Não sabe, mas eu vou ressaltar novamente aqui. Tudo aquilo que tem domínio sobre você, que você acha que não consegue dizer não, é vício. É vício, tá? Agora, como eu falei lá, né? É diferente de compulsão alimentar. Compulsão alimentar, a pessoa não consegue ter controle de nada que ela vai comer. Então, ela sente fome com muita frequência, ela come de forma exagerada, ela não come até ficar satisfeita, ela come para ficar aquela sensação de empanturramento mesmo, tá? Agora, existem duas diferenças grandes que eu quero citar aqui também, tá? Além dessas que eu já citei. O vício, a pessoa come pelo prazer que ela sente daquele alimento, né? A compulsão alimentar, ela come para fugir de uma dor, de um trauma, de algo que ela tem muito mais profundo. A compulsão, gente, é um transtorno alimentar que precisa de diagnóstico médico, que precisa de um tratamento conjunto com vários profissionais. Então não basta só o nutricionista, só o educador físico, é um conjunto com psicólogo, coaching, nutricionista também, psiquiatra muitas vezes, tá? Então assim, é um transtorno alimentar que precisa ser curado. E qual é a melhor forma e mais eficaz de curar esse transtorno? Identificando a causa. Identificando a causa. O que causa o seu transtorno alimentar? Porque transtorno alimentar não tem só a ver com a compulsão, né? Cada pessoa desenvolve esse transtorno alimentar de uma forma. Tem pessoas que desenvolvem esse transtorno alimentar em forma de bulimia, de anorexia. Mas aí a gente entra num outro assunto que eu não quero prolongar isso aqui, tá bom? Aqui eu estou falando com vocês sobre o vício, né? E é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom, meus amores? Então, até a próxima live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.